O delegado de trânsito ainda não ouviu o jovem de 15 anos que dirigiu o carro no acidente de domingo à noite aqui em Londrina. Ele seguia pela Avenida 10 de Dezembro, em uma ultrapassagem perdeu o controle e bateu o carro em uma árvore. O carro ficou destruído. 3 passageiros morreram, 2 continuam internados na Santa Casa e no Evangélico. O estado de saúde deles é grave. Só o motorista já recebeu alta. O delegado ainda não recebeu o laudo da criminalística e vai ouvir algumas pessoas para responder a várias perguntas. Por exemplo, como ele teve acesso ao carro? Estava tirando racha com alguém? Só depois desses depoimentos, a polícia vai conseguir entender o que aconteceu ao certo. Fernando Luiz Zanluc está aqui no estúdio com a gente para falar de limites que a gente tem que impor para filhos adolescentes. Boa tarde, Zanluc. Boa tarde. Vamos começar com uma pergunta que chegou aqui da Suelen. Ela diz o seguinte: sou de Rolândia, tenho 3 filhos. A minha pergunta é errado dizermos não toda hora para as crianças? Será que a criança cria um trauma de tanto ouvir não? Bom, primeiro tem que pensar por que o não é toda hora. O que está acontecendo? Estão pedindo só coisas que não podem mesmo, ou os pais estão com muito medo ou muito rígidos? Porque não toda hora também fica um pouco estranho. Agora, essa fantasia de que não traumatiza, que você não deve dizer não às crianças, isso não é verdade, né? Os limites precisam ser apresentados às crianças desde pequeno. E o que é limite? Eles precisam entender. Limite não é aquilo que você faz para impedir que alguma coisa aconteça. Limite é propiciar um ambiente adequado para que alguma coisa ocorra. Então você diz não para a criança não se envolver em situações de risco, para crescer adequadamente, você diz não para não se comportar mal e não ser aceita socialmente. Quer dizer, o limite é a criação de um tempo e espaço onde alguma coisa possa acontecer de maneira adequada. É errado pensar que limite é o não. O limite é o sim para o adequado. Agora, para um adolescente que é capaz de discutir, de argumentar, como é que a gente pode dizer para ele, não, filho, você não vai sair hoje porque o pai não quer, porque é perigoso para você. Ele vai contra-argumentar. Certo. Como é que a gente conversa com o adolescente? Bom, na adolescência tem uma característica que ele deixa de ser criança, perde a identidade infantil, ele não pode mais agir como uma criança, mas ele não ganha uma identidade com a qual ele sabe se identificar. Então ele fica entre ser criança e ser adulto, ou seja, tem coisas que ele pode fazer. Você dá R$50 para ele na padaria, ele já acha que com o troco ele pode ir na boate. Quer dizer, não é bem assim. E ele não tem muito mesmo essa noção. Então, essa questão do limite tem que ser dado para o adolescente, porque quando ele é adolescente, a gente precisa lembrar que ele tem uma explosão hormonal que deixa ele mais impetuoso, certo? Sem crítica ainda, sem a vivência da vida. E, como ele perde essa identidade, essa história do limite, do não, também é importante nesse caso, porque eu perco a minha identidade infantil. E o que é que me ajuda a construir a minha identidade? Eu saber o que eu consigo e o que eu não consigo fazer. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Ou seja, eu preciso redescobrir os meus limites. E é aí que é o perigo, porque ele vai testar os seus limites. Ele vai testar o seu limite na velocidade, na bebida, nas drogas, na violência, porque ele precisa saber quem ele é novamente e é o limite quem dá essa noção. Por isso que a adolescência corre riscos. É a idade que mais se tem acidentes e mortes por questões violentas ou de risco, né? Então, agora, o meu filho fala, eu quero ir em tal lugar. Meus amigos vão. Se você, como pai, acha que ele não deve ir, você fala, não, você não vai. Por quê? Porque você é meu filho, certo? Então, assim, eu não vou ficar bem, eu não acho seguro, eu não vou ficar tranquilo, eu vou envelhecer 5 anos numa noite. E o adolescente, você é chato, você é medroso. Sou, e sou o papai que papai do céu te deu, então você vai ter que lidar comigo. Ou seja, a educação tem que ser de casa. Zanluc, para a gente poder encerrar em um minutinho, tem muita pergunta chegando aqui, mas o pessoal dizendo o seguinte: se o comportamento do pai, por exemplo, de pai que quer ensinar o filho a dirigir com 15, 16 anos, ou pai que bebe em um churrasco, o comportamento dos pais e a omissão dos pais em muitos assuntos, se isso tem influência direta na educação do filho. Vou dar um exemplo rápido. Eu trabalhei, logo que eu me formei, alguns anos na delegacia de menores, com adolescentes infratores, e tinha um que era muito reincidente. E eu falei, olha, você está para fazer 18 anos, se você for preso depois de 18 anos, você não vem para cá, que é para adolescente, você vai para a penitenciária estadual, né, de Londrina, que tem aqui. E o adolescente olhou para mim e falou, é isso que eu quero, porque meu pai está lá e eu quero ficar com ele. Então, acho que esse exemplo mostra muito bem como o exemplo de um pai influencia no futuro de um filho. Matou. Valeu, Zanluc. Obrigado pela participação, sempre é bom conversar com você. Obrigado.